E aí, gatinhos? E aí, gatinhas, beleza? Bom, Simple Present. Simple Present é um dos tempos verbais, acho que, se não me engano, é o primeiro tempo verbal que você aprende. Quando você fala What's your name, você está usando o Simple Present, está usando o verbo to be no presente. Enfim, velho, isso aqui é fácil. Facílimo, man. Então pega a visão, ele está dentro dos tempos simples. Por que ele é considerado simples? Porque a estrutura dele é simples. A estrutura dele é composta de sujeito mais verbo. Ah, quem é o sujeito? O sujeito é quem faz a ação. E o verbo é o quê? O verbo é a ação. Muito obrigado. Então pega a visão. Quando você fala, por exemplo, I love you, certo? I love you. Você está usando o Simple Present. Você está dizendo que você ama alguém. Então I, que é o sujeito, love é o verbo, you é o objeto. Quem está sofrendo a ação, tá ligado? Deixa eu ver se tá gravando, véio, porque né, vai que, né, cara? Então, basicamente, isso aqui é o Simple Present. Ele vai falar de uma coisa, de uma ação corriqueira, de uma ação cotidiana, de uma ação que é uma verdade universal e tal, de algo que acontece. Pega a visão aí, viu, pai? Acontece. Não é algo que está acontecendo, porque se está acontecendo, aí já é outra coisa. Aí já é o presente contínuo, que a gente vai ver um dia. Então essa aqui é a parte 1 do melhor vídeo sobre Simple Present da internet. Que eu espero que tenha grandes visualizações. Visualizações. Tipo mais de 50. Manda esse vídeo pros outros, velho. Não fica assistindo só o canal grandão, não. O canal grandão tá aí já. E eu nada, né? Rumo à monetização. Bom, então, Simple Present é isso. Sujeito e verbo. De boa? Tranquilo por aí, né? Pronto. Quando a gente fala de verbo, gente, é o verbo no infinitivo sem o to. Ou seja, é o verbo sem isso aqui à frente. E o verbo, ele não vai ter coisas como o sufixo é de. Ele não vai ter o will, certo? Ele não vai ter nada que indique, nada que o coloque no passado ou que o coloque no futuro, por exemplo. Certo? Então, o verbo ele vai estar puro, digamos assim, vai estar sozinho. E tem um negócio que acontece aqui, que fica mais fácil ainda de você identificar o Simple Present, que é o seguinte: na afirmativa, quando o sujeito for he, she ou it, ou seja, quando nós estivermos nos referindo a uma mulher, a um homem ou a uma coisa, acontecerão mudanças no verbo. Que mudanças são essas? Os verbos, eles vão terminar, eles vão ganhar um S ou um ES, certo? Ou um ES, deixa eu consertar isso aqui. Então, fica mais fácil ainda quando você se depara com uma frase que está falando sobre outra pessoa. Então, exemplo, aqui não tinha I love you, agora quem ama é ele, ó. He loves you. Por que é loves com E, com S, perdão? Porque eu tô falando, porque quem tá amando agora é outra pessoa. Tá ligado? Então, como eu estou me referindo a outra pessoa, como é ele, eu vou usar o S no verbo. Poderia ser ela, ia dar no mesmo. Certo? Ia dar no mesmo. Poderia ser uma coisa, mesma coisa. Tá ligado? Então, ó, aqui você já tem a afirmativa do Simple Present. Com he, she ou it, o verbo sofrerá mudança, que vai ganhar S ou ES. O ES é quando o verbo terminar com O, ou com O, com H, enfim, mas isso aí depois a gente vê, tá ligado? Só se concentra que o verbo muda quando tá falando de outra pessoa, quando é he, she ou it. Ou seja, quando o sujeito aqui for um homem, uma mulher ou uma coisa. Sempre um. Um homem, uma mulher ou uma coisa. De boa? Com isso aí o verbo muda. Tá tranquilo aí? Bora lá. Pega a visão aqui, ó, pai. Ó aqui o Simple Present. I really love rock music. Ó, sou eu. Pegou? Pegou a visão aqui? Sou eu. Não tive mudança no verbo love. Por quê? Porque sou eu. Só mudaria se o sujeito aqui fosse, por exemplo, deixa eu ver um nome bem normal aqui, Jocasta. Jocasta. Pronto. Se fosse Jocasta, a gente ia ter que mudar o verbo. Por quê? Porque estou falando de outra pessoa. Se fosse minha filha Helena. Oi, linda. Depois eu imprimo aí, viu? Se fosse Helena, Helena really loves. Se fosse Hannah, uma das minhas filhas, das gêmeas, mesmo esquema, mudaria o verbo. Pera aí, filha, tá mexendo aí.
certo? Mudaria o verbo. Então, só vou mudar o verbo se eu estiver falando sobre uma outra pessoa. Sobre ele, sobre ela, sobre algo. Filha, para aí rapidinho. Para não fazer zoada aqui. Então, ó. O exemplo tava como aqui? Tava I really love rock music. Não mudou o verbo porque sou eu o sujeito. Só que aqui a gente já vai entrar numa outra parada, que é o quê? Que é a negativa, certo? Que é a negativa. Então, ó. I really love rock music, but Dylan doesn't. He prefers a rocha. Detalhe, eu usei o pronome he, por quê? Porque o sujeito é Dylan. Eu não quis repetir o nome Dylan. Se eu quisesse, eu poderia, mas vai ficar um negócio tão repetitivo. Então, assim, eu não quis usar. Então, por que que o verbo mudou aqui? Por que que ganhou S? Porque o sujeito é ele, é Dylan, certo? É Dylan. Podia ser Dilana, Dilane, sei lá. O verbo ia continuar sofrendo a mudança. Mas aí você percebe uma coisa, que... Cadê o apagador? Que você tem esse termo aqui, doesn't, certo? Você tem o termo doesn't. E o que é isso, brother? Você pode se perguntar. Doesn't, ele é utilizado, é auxiliar da negativa do simple present. Então, tudo que você viu até agora foi a interrogativa. E o que é que a interrogativa tem? Quando o sujeito for ele, ou seja, um homem, for ela, she, ou seja, uma mulher ou uma coisa, o verbo vai ganhar o quê? S ou ES. Beleza? Simple present é o quê? Sujeito, verbo. Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre uma ação corriqueira, uma ação que ocorre, uma coisa que é verdade, de boa? Que é verdade incontestável, digamos assim. Então, esse aqui foi o vídeo sobre afirmativa. Vou gravar o da negativa e você vai ver aí como é facílimo, velho. Valeu, beijos.